Shalom, irmãos! Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito poderoso. O nome desse tema é Olhando nos Olhos de Jesus. Vai ser muito legal, espero poder te abençoar, trocando ideia nesse devocional sobre olhando nos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. Uau! Come on, Jesus! Amém, irmãos? Vai ser muito poderoso, eu tenho certeza disso. Na Bíblia nós vemos pessoas que olharam firmemente nos olhos de Jesus, cara. Olharam firme nos olhos de Jesus. E essas pessoas que olharam firme nos olhos de Jesus, elas andaram sobre as águas. Essas pessoas tiveram uma vida poderosa, uma vida de total dependência em Cristo. Do seu interior flui um rio de águas vivas, como diz em João 7,38. Esse é o Evangelho, isso é olhar nos olhos de Jesus. E nós vamos bater esse papo sobre olhando nos olhos de Jesus. Uau! É muito bom olhar nos olhos de Jesus, mano. Uau! Vamos lá. Eu tenho um negócio comigo que é assim. Eu não gosto de falar aquilo que eu quero falar. Eu gosto de falar aquilo que está na Bíblia, cara. Então nós vamos para a Bíblia. Eu não fui pago para fazer essa divulgação. Mas vamos falar aqui, vamos lá. Come on, Jesus. Mateus 15, 25. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Oh, thank you, Jesus. Uau, muito poderoso. Nós vemos aqui nessa passagem que o apóstolo Pedro, ele não deixou de dar um passo de fé. O apóstolo Pedro não deixou de dar um passo sobre as águas. Ele foi, mas o que nós vemos é que ele por um minuto deixou de olhar nos olhos de Jesus. É impossível, irmãos, nós vivermos uma caminhada com Cristo sem olhar nos olhos dele. A Bíblia diz que nós vemos ele, nós ouvimos ele, nós apalpamos ele. Mas é necessário de olhar nos olhos dele. Se a gente por um minuto deixar de olhar nos olhos de Jesus, e o que é deixar de olhar nos olhos de Jesus? É começar a olhar para as circunstâncias. Como diz a Bíblia, olhar ao derredor. O apóstolo Pedro olhou ao derredor e por isso ele afundou. Eu quero te encorajar, irmão, a não olhar para as circunstâncias. Não define o amor de Deus por base das circunstâncias. Define o amor de Deus, define os olhos de Jesus como a cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali uma total satisfação, como interior, como exterior. É isso que é viver o Evangelho. Uma vida de Evangelho é uma vida boa, uma vida poderosa. É uma vida que tem frutos. Que nem diz em Salmos 1, eu acho que versículo 3, a vida do Evangelho é como uma árvore plantada num rio, onde flui ribeiros de água. E você não quebra. Porque é uma árvore firme, olhando nos olhos de Jesus. Ei, irmão, não olha, não defina o amor de Deus com base nas circunstâncias, mas olha para Jesus. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas olham para os homens, onde as pessoas olham para as circunstâncias, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos olhar nos olhos de Jesus. Olha no olho de Jesus. Olha nos olhos de Jesus. Olha nos olhos de Jesus. É o que nós precisamos fazer. Nos olhos de Jesus, a total satisfação, irmãos. Nós vemos na Bíblia
muitos casos onde as pessoas deixaram de olhar nos olhos de Jesus. Salomão deixou de olhar nos olhos de Jesus. Várias pessoas deixaram de olhar nos olhos de Jesus. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixou certa hora de olhar nos olhos de Jesus. E toda vez que nós deixamos de olhar nos olhos de Jesus e os heróis da fé deixaram de olhar nos olhos de Jesus, aconteceu um acidente. Caiu em pecado, aconteceu alguma coisa. Porque quando você olha nos olhos de Jesus, você é alimentado por generosidade, pelo favor de Deus, por obséquio de Deus, pela plenitude do Espírito dele. E eu quero te encorajar, irmão. Olha nos olhos de Jesus. Essa é a nossa devocional. Eu espero que você tenha gostado muito. E nós vamos falando aí a cada semana um devocional. E eu tô com muita expectativa em Deus em questão disso, porque eu tenho sentido que o meu pastor Ivan da Igreja Batista Vinha, ele me falou algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou pra mim, pra um amigo meu dentro do carro: Brian, as pessoas, elas caem à torta e à direita por falta de identidade, isto é, por falta de olhar nos olhos de Jesus. Isso me confrontou, isso queimou no meu coração, irmãos. Vamos olhar nos olhos de Jesus. Amém, irmãos? Se vocês gostaram desse vídeo, curte ele, compartilha ele, se inscreva no nosso canal. E é nóis. Thank you, Jesus. Amen.